hora que der o sinal, estou fazendo. Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia a você que está nos ouvindo. Nesse primeiro bloco que a gente teve, nós tivemos uma entrevista maravilhosa com o Nilson, jornalista da velha guarda, nos dizendo que temos que furar a bolha, sair da bolha, ouvir todos os lados, né? E nos dando aula do que é um jornalismo verdadeiro, legal, muito legal. Agora, esse segundo bloco, nós vamos falar sobre um modelo de um processo democrático. Eu acho que é muito legal, goste você do PT ou não goste, é muito legal este processo dessa eleição interna do PT. É uma coisa impressionante. E eu estou recebendo aqui, até feliz porque está presencialmente aqui na nossa sede, nos nossos estúdios, o Arilson Chiorato, que no meio dessa correria, dessa campanha, nos deu a grata satisfação de vir presencialmente na nossa sede para conversar com todo o estado do Paraná através das 34 emissoras que cobrem o estado. Arilson, antes de mais nada, tudo bem, meu amigo? Ô, João, eu quero primeiro agradecer a você, ao programa Ponto de Vista, por essa oportunidade. É um espaço democrático, parabenizar o trabalho de vocês, porque vocês são imparciais nos processos de cobertura, e eu acho isso daqui importante, tão democrático quanto as eleições internas do nosso partido no estado. Pois é, inclusive, para confirmar isso que você está falando, nós entrevistamos o candidato Zeca também. Sim. Né? E ele, claro, defende a tese do projeto dele. Mas, Arilson, essa eleição, vamos falar nesse primeiro momento com os petistas e também com os não petistas, para a comunidade entender o que é essa eleição. Né? Vocês chamam de PED, né? Isso, processo de eleições diretas do partido, onde cada filiado e filiada tem direito a voto. Então, o voto do filiado em qualquer uma das 280 cidades que estão aptas a votar vale tanto quanto o voto do vereador, do deputado, da ministra. E a direção é escolhida municipalmente, estadualmente, nacionalmente pelos filiados. Então, eles votam nos candidatos a presidentes e na chapa que compõe o partido. Certo. E sempre é uma questão de unidade política, porque todo mundo participa, tem seu voto, e a participação no partido dá de acordo com o número de votos que você tem. Uhum. Então, se uma chapa faz 30%, ela tem direito a 30% de ocupação do diretório do partido. E qual que é o bom disso, João? Aqui no Paraná, a gente teve o primeiro turno. Foram 18 mil votantes que participaram por todo o estado. Perfeito. E agora a gente tem o segundo turno, entre eu e o companheiro Zeca Dirceu, que é deputado federal. E a gente tem uma expectativa também que a votação se repita ou até aumenta. E isso aumenta a participação política. Então, lá, essas pessoas estão construindo o futuro do nosso partido e, obviamente, votando na postura política que ela quer que o partido tenha. Entendi. Então, você apresenta a tua proposta, né? Cada um tem um modelo de proposta. O meu é mais baseado na questão política do partido. Você é candidato, você é o presidente atual do PT. Aliás, Arilson, me conta uma coisa, como é que o teu mandato, eu me lembro, até se eu estiver errado me corrija, mas eu me lembro quando o Lula estava preso, quem aceitou a bucha de ser presidente de um partido onde o principal símbolo do partido tinha sido preso, foi você, né? Foi. Então, eu posso contar para você um pouquinmo para trás já? Claro. Eu disputei a eleição em 2016 contra o deputado Dr. Rosinho. Perdi para ele por 15 votos na época. Uma eleição apertadíssima. Uhum. Aí, no dia que ele ganhou, à noite, ele me convidou para ser seu vice. Eu fui vice-presidente dele. E nesse meio tempo, o Lula foi preso, com o Rosinha presidente. Aí, quando o Lula estava preso, nós tivemos eleições internas como está tendo hoje. Eu fui disputar e fiz praticamente 90% dos votos do partido, né? Assumi o partido. Que daí ninguém queria naquela hora. Exatamente. Então, assim, disputei. Teve uma companheira nossa que disputou, mas ela era uma figura política combativa, mas, assim, dos bastidores, na verdade, fez uma fraçãozinha pequena dos votos. E eu assumi o partido num consenso das lideranças políticas do partido. E a gente viveu momentos muito difíceis. Eu organizei aquela vigília da metade para frente. Eu enfrentei toda a lawfare da Lava Jato contra o PT estadual. Tinham ações absurdas. Eu tive o fundo partidário bloqueado do partido por 30 meses durante a minha gestão. Você imagina que é 30 meses você tocar o partido sem estrutura, por conta do lawfare.
né? Você sabe o que é isso. Então, assim, foi um momento muito delicado. E na sequência disso, a gente teve outros processos, né? Aí o Lula não disputa a eleição, né? Por conta de estar preso. A gente perde a eleição, né, com o Haddad e elege no Paraná algozes políticos do PT. O primeiro dele é o Bolsonaro, que vira presidente. O Ratinho vira governador e o Sérgio Moro vira ministro. E daí eu enfrentei esse processo político com outros companheiros, né? Juntos, obviamente, mas eu era o presidente do partido, estou presidente, nesse processo mais conturbado do partido. Perfeito. Então a gente sobreviveu politicamente e conseguimos um caldo político muito grande na eleição de 2022, quando eu consegui fazer uma concertação política e polarizamos a eleição com o Ratinho, e o Lula fez 38,5% no Paraná. O que parece que é pouco, não que é muito. O Lula fez 2.400.000 votos no estado do Paraná, e isso foi, inclusive, a diferença, né, um pouquinho mais a diferença do que o Lula ganhou do Bolsonaro na época. Tá. Arilson, o teu concorrente, o Zeca, ele, na entrevista ele comentou que o PT do Paraná foi um dos partidos que menos cresceu nessa última eleição. É real isso? Não, não é verdade. Com todo respeito ao Zeca, a leitura dele é eleitoreira. Pra você ter uma ideia, o PT nessa eleição de 2024 fez 75.000 votos a mais. Saltou de 275 mil para 350 mil votos para vereadores. 25% de crescimento nos votos de vereadores no estado do Paraná. O problema é que elegemos os mesmos 123 vereadores que a gente tinha. Por duas coisas. Primeiro que foi uma federação. E a federação teve o PV e o PCdoB. A gente acabou elegendo, pela força dos nossos votos, muita gente do PV. Né? O PV saltou de 18 para 33 vereadores no estado, e muito por conta da nossa coligação. Segundo, João, porque mudou a regra eleitoral de 80 a 20. Né? Ou seja, vou pegar um exemplo. Colombo, o vereador mais votado da cidade, é do PT. Só que o partido fez 75% da cadeira e ele ficou de fora. Curitiba, nós fizemos voto para fazer 5 vereadores. Só que só 3 deles tinham 20%. Para poder assumir as cadeiras. Então, essa mudança fez com que a gente tivesse um aumento muito grande de voto, 25% de voto a mais, e não conseguimos avançar. Para prefeito, a história não é diferente. O PT fez 17% a mais do que a eleição anterior de votos para prefeito do Paraná. Saiu de 135 mil, de 180 e poucos mil votos para 200 e poucos mil votos, 17% a mais. Mesmo não lançando o candidato em Curitiba, que apoiou o PSB, aqui em Ponta Grossa, que apoiou o PV, lá em Foz do Iguaçu apoiou o PSB, em Francisco Beltrão apoiou o PV. Ou seja, nas eleições passadas nós tínhamos lançado candidato nas maiores cidades. Nessa não. Perfeito. Então, assim, a gente aumentou. Então mas o PT só reelegeu 3 prefeitos. É verdade. São Paulo, que tem 700 municípios praticamente, elegeu 4. Então, essa história de você fazer análise por desempenho eleitoral só do mandato conquistado, ela é furada. Porque você tem um crescimento do partido. Pra você ter uma ideia, quando eu assumi o partido, o PT estava organizado em 262 cidades no Paraná. Hoje o PT tem presença física, 300 diretórios e 60 provisórias no estado. Falta só 39 cidades para a gente estar presente em todas as cidades do Paraná. Então há o crescimento orgânico do partido. E, Arilson, outra alegação que eu escutei na entrevista e que eu acho que é bom, né, mexer nisso para você ter a oportunidade de falar. O Arilson, ele ficou muito distante da militância. Como é que você analisa isso? Você deve ter nessa tua caminhada, sendo que a eleição é amanhã, nessa tua caminhada você participou de debate, porque é uma eleição de segundo turno entre você e o Zeca, né, é mesário, é uma eleição bem organizada. O PT é um modelo nisso. Muito bem organizado. E esse discurso do afastamento da base da militância? Eu fico triste de ouvir esse discurso, porque ele parte da boca do meu adversário interno, né? Adversário no sentido de disputa eleitoral, obviamente, meu companheiro de partido. O ano passado, antes de eleição do PED, eu visitei 187 cidades do Paraná. Eu rodei 35 mil quilômetros com o meu carro. Então, falar que um deputado, que é presidente do partido, que visita 185 cidades do estado, está distante da base, é um absurdo. Segundo, eu promovi encontros regionais do partido para discutir o partido. Onde eu não consegui estar fisicamente, ou a gente conseguiu reunir regionalmente as pessoas. Nesse ano que é o PED, eu fui o único que participou das 12 plenárias regionais que teve no estado, dos outros. E agora isso é tão verdade que os 2 outros concorrentes, que é o deputado Tadeu Venere, que é meu companheiro, e o professor Hermes, estão comigo no segundo turno. Se eu fosse um mau presidente, se eu não tivesse distante da base, por que eles estariam comigo nesse processo?
Então hoje a gente tem hoje tem, historicamente, são pouquíssimas vezes que acontece isso no PT. Recentemente, nos últimos anos, é a primeira vez que todas as forças políticas do partido estão do lado só no processo. Eu tenho apoio da corrente, que a gente chama corrente, que é a campo majoritário, que é da CNB, onde tem figuras como a Gleice, como o Enio, como a deputada Lenir, como o deputado Elton Welter, como outros deputados, Ana Júlia, Luciana Rafaim. Tem o apoio da militância socialista, que é capitaneado pelo deputado Tadeu Venere. Tem apoio da Democracia Socialista, que é a deputada federal Carol D'Artora, do professor Hermes. Então, assim, é uma aglutinação de forças. Por quê? Por causa do projeto político. Então, assim, tem um discurso que é usado, infelizmente, para fazer um caldo eleitoral, que eu acho isso muito ruim, mas eu respeito, é uma campanha, ele faz o modelo que ele quer, e tem a verdade. Eu, por exemplo... Você tem uma relação na Assembleia, você é um deputado guerreiro, né? Eu digo assim, que é uma oposição radical lá do governador Ratinho, né? E, claro, todo mundo conhece você nesse sentido, que você não deixa nada, não tem medo de ir para cima. É um perfil. Você acha que isso te aproxima mais da comunidade petista? Como é que é esse comportamento teu nessa situação tua como deputado? Veja bem, João, eu não sou oposição ao Ratinho, a pessoa do Ratinho, não é isso, não é assim, sou combatente lá. É que eu não concordo com o que ele faz com o Estado. Eu não concordo com a escola privatizada, eu não concordo com a venda da Copel, eu não concordo com a venda da Celepar, eu não concordo com as terceirizações. Então, eu sou a favor do Paraná. E o PT é a favor do Paraná. E os companheiros do PT enxergam também esse ponto de combate que eu faço ao Ratinho. Eu não janto com o Ratinho, de jeito algum. Eu estou lutando nesse processo interno do partido. Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada. Você diz eu não janto com o Ratinho? Porque eu o teu concorrente janta com o Ratinho? É uma forma da gente colocar que você tem que ter postura política nesse processo. Quando eu falo jantar, é de ter intimidade. Então, assim, eu estou fazendo o quê? Eu sou oposição às mazelas que ele faz, que é contra o que o PT pega. Eu defendo as bandeiras históricas, o DNA programático do partido. Eu não aceito que nesse momento o PT tem interferência política. Eu gravei um vídeo semana passada, para ser exato, no sábado, que eu estava recebendo um monte de mensagem de pessoas que não são do PT, participando do processo de eleição do PT, pedindo voto, pedindo isso, e eu pedi isenção total. O PT é dos petistas. O PT é soberano. Nós não vamos aceitar a interferência de outro partido, de governo do Estado, de quem quer que seja no processo de eleição. O governo do Estado, ele... De alguma forma ele tem influência nessa eleição ou não? Eu tenho recebido várias informações, e estão sendo objetos de questionamento, inclusive, de pessoas que estão articulando politicamente, inclusive por ser eu o opositor principal, assim, o PT, né? E eu sou o presidente do partido, você acaba sendo também oposição ao governo. Então a gente tem aí um processo e que nós não vamos admitir interferência política de outro partido no PT. O PT vai se manter à esquerda no Paraná. Nós somos contra o bolsonarismo, o lavajatismo e o ratismo. Ponto. Nós temos lado. O povo do Paraná nos escolheu, esse partido votou nos seus deputados para defender as bandeiras populares e a nossa história política. E nós não vamos permitir que tenha interferência nesse processo. E isso a gente está tomando providências para que isso não ocorra e que isso não interfira no processo. Não tem interferência alguma no processo interno. Porque assim, eu tenho denúncia, por exemplo, tenho falas de que prefeito, que é de outro partido, chama os militantes do partido, que de repente é funcionário da prefeitura de carreira, pede voto pro A ou pro B. Nós não aceitamos isso. Isso é inadmissível para um partido que tem a soberania como tem o PT. Veja bem, o Lula está nesse momento fazendo com que o Brasil seja soberano, defendendo a interferência norte-americana no tarifaço, nas questões econômicas e políticas do país. E nós vamos fazer isso com o PT no Paraná também. O PT é soberano e tem o seu caminho próprio. Olha, Arilson, a gente vê que tu tá com um discurso de final de campanha, né? Que é só abrir a boca vai saindo, né, cara? Você já tá... Porque a correria foi grande, né? Você grande. Essa eleição, gente, para você que não é do PT e que está me ouvindo agora, eu conversava com um colaborador nosso, ele disse, cara, é impressionante como é que é um modelo
né, para o mundo essa organização do partido, né? Sim. Eu até acho que se todos os partidos tivessem essa organização, tivessem esse... seria diferente a discussão da política. A política tem que servir as pessoas. E quem decide o futuro da política são as pessoas. Por isso que o PT adota esse processo. E assim, João, a gente precisa mudar muitas coisas. E aqui, você sabe que, por exemplo, a nossa comunicação tem que ser inovada. Nós estamos perdendo de goleada na comunicação, como o Brasil perdia para a Alemanha em 2014, de 7-1. Quando foi que nós conseguimos reverter esse processo? O IOF. Quando a gente produzir material que chegasse ao conhecimento das pessoas. Nós produzimos videozinhos contando o que estava em jogo, que você ia deixar de cobrar do rico para cobrar do pobre. Ia ter uma injustiça. Então o PT tem que fazer a mesma forma. Depois do desgaste foi feito isso. Isso. Isso aí é tipo cachorro correr até do rabo. Mas mudou. Nós temos que aproveitar pautas políticas para fazer formação política à população. O PT a vida toda foi a favor da redução de jornada do trabalho sem que não permitisse a redução do salário. Nós sempre falava isso. E nós nunca conseguimos ter eco na sociedade. Lá no Rio de Janeiro lançaram um movimento chamado VAT, Vida Além do Trabalho. Ó, você nasceu para viver e o trabalho é para ajudar a melhorar a sua vida, e não para você viver trabalhando. Você tem direito à cultura, lazer, tem direito a ter tua família. Isso criou um caldo político e vai acontecer a redução da jornada de trabalho de 6x1, não tenho dúvida nisso. Então o PT também tem que aprimorar a formação política dos seus filiados e dos seus simpatizantes no sentido de uma forma que as pessoas compreendam melhor. E são inovações que vão acontecer. Nós temos que organizar o partido de outros formatos do tradicional, temos que criar coordenações regionais. Tem que ter uma coordenação regional aqui nos Campos Gerais do PT. E eu vou, juntamente com esse grupo que está trabalhando com a gente, dessas forças políticas, criar essas condições. Certo. Eu quero deixar claro para o nosso ouvinte que hoje, essa entrevista que eu estou fazendo com o Arilson, é para dar uma oportunidade ao Arilson, o que a gente já fez com o Zeca Dirceu, do Arilson falar com o Estado do Paraná neste pleito interno do PT. Então eu não estou instigando uma conversa com o Arilson para nós discutir Brasil, Sim. discutir algumas coisas que talvez você vai dizer, pô, o João não está perguntando, o João está não sei o quê. Não. Depois da eleição, eu queria já marcar com o Arilson aqui, depois dessa eleição que você vai passar, independente de ganhar ou não, você continua deputado. Claro. Eu gostaria de te convidar para você voltar aqui para nós ter discussão, ampliar essa discussão para assuntos que talvez eu sinta na energia das pessoas que estão nos escutando a necessidade de te perguntar. Por exemplo, questionamentos sobre o próprio IAF, sobre essa coisa de tributação, sobre não sei o quê, e tudo mais. Então, eu queria que o ouvinte entendesse que hoje eu estou direcionando essa oportunidade para a gente falar um pouco deste pleito interno do PT. Eu fico feliz, João, e vou aceitar o convite e voltarei aqui. Eu quero afirmar aqui para as pessoas que estão vindo, que são filiadas do partido, que nós vamos continuar o trabalho aqui. Como eu coloquei para vocês, tocamos o processo da vigília para libertar o presidente Lula, que no fim das contas libertou o Brasil do que a gente vivia. Nós fizemos um enfrentamento duro à Lava Jato aqui no Estado, caçamos o Deltan Dallagnol com uma propositura do nosso partido sobre a minha presidente, quase caçamos o Sérgio Moro pelas irregularidades que cometeu e batemos de frente com o Ratinho no sentido dos processos que ele faz lá na Assembleia. Eu discordo veemente da postura política dele. Acho que ele é um governador equivocado do ponto de vista administrativo, por fazer o Estado mínimo no Estado do Paraná. Nós temos aqui a questão, por exemplo, de 20 bilhões de isenção fiscal no Estado, no orçamento de 80, 20%, 20 milhões, que corresponde a 25%. Isso favorece grandes conglomerados econômicos. E você que está me ouvindo, que é dono de uma pequena empresa, de um micronegócio, que tem seus empregados, não tem um pingo de benefício. Nós somos contra isso. E não tem como. E por isso o PT vai continuar na linha de frente contra o ratismo. Desculpa o termo ratismo, mas é porque a gente está falando no sentido político, não é menosprezando, Lulismo, não é... bolsonarismo... Isso, exatamente. Eu até porque se eu sentisse que isso teria a ver com uma né, significância de... Eu ia falar porque é uma coisa que a gente não gosta, né? Veio o menino aí, o deputado cabeludo lá, como é que é o nome? O teu deputado, o teu partido lá, o Renato Freitas. Renato Freitas chegou e veio dar uma entrevista para nós, né, foi na tribuna, chamou o governador da Sastina, eu chamei ele para dar uma entrevista e pedi para ele, pô, como é que você faz um troço desse? Não pode, cara, eu acho que tem que ter
Tem que ter um pouco de... Sabe, não é assim. Eu acho que é legal fazer... Aliás, tá, essa vozinha mansa tua aí, Arilson, né? Quem te vê brabo, né? Tá escutando agora, parece que tá, né? É que as pessoas, né, Mas João? você, quando fica bravo, para lá na tribuna, eu gosto de assistir. Eu volto um pouco assim, me parece de ver o Brizola, os caras, sabe, aqueles discursos bonitos, saindo da questão ideológica, assim, mas aquele discurso que tinha discursos pujantes de políticos que honravam mesmo, sabe, falava com o coração, cara. Sabe, João, o calor da Assembleia, quando tem os debates, não tem como você falar baixo quando vende uma empresa como a Copel. Não tem como falar baixo quando a Sanepar aprontou aqui em Ponta Grossa, que deixou o povo sem água. Não tem como falar baixo quanto o pedágio do modelo que foi condicionado e que a gente tem ele voltando com condições muito ruins. Não tem como falar baixo na venda da Compagás, que abastece aqui parte dos Campos Gerais. Não tem como falar baixo com a venda da Celepar. E não tem como falar baixo com a escola privatizada. É assim, a gente tem momentos que, como seres humanos que nós somos, que a indignação toma conta. Então, obviamente, num calor daquele, da Assembleia do Embate, você tem uma alteração. Hoje não eu tô que aqui... eu concorde com todo o teu discurso, mas eu acho realmente que tu faz ele com um convencimento interno muito convicto, Obrigado, sabe? Isso é fico legal. feliz de ouvir isso. Isso é legal. Independente da posição da pessoa, a pessoa tem posição. Acho que política é posição. Não é que que eu esteja fazendo um comentário aqui que eu concordo com os discursos e tal, não. Mas é legal de você ver que tem posição, tem firmeza. Isso é muito legal. Arilson, nós estamos já caminhando para a reta final. Eu queria te pedir o seguinte: as pessoas estão indo votar mesmo? Estão. Ou tem muita gente que está deixando de ir? Não. Qual que seria a tua preocupação para que amanhã a eleição corra tudo bem e as pessoas... Eu quero pedir para todo filiado do partido manifestar o seu voto na urna e fazer valer o que a gente mais defende, que é a democracia. Né? O importante é a participação massiva, porque quanto mais filiados participar, mais representativo o resultado ele é. Então é importante você que está me ouvindo fazer a sua escolha, seja em mim, seja no nosso concorrente eleitoral da disputa interna, deixar isso bem claro, né? Mas é importante que você compareça para a gente saber exatamente o que o PT pensa e quer para os próximos anos aqui no Paraná. E nós temos um processo que, assim, eu falei das propostas de comunicação, de organização, de formação, mas o propósito mesmo é fazer um PT unido, forte, para aumentar os votos do presidente Lula ano que vem aqui na reeleição e depois pensar o PT, depois do presidente Lula reeleito, como nós vamos se dar pela primeira vez na história que o Lula não será candidato, uma vez que a idade chega. E o Lula deve ganhar as eleições e promover uma discussão para frente. E nós temos que preparar o partido para isso. Então, esses processos aí servem exatamente para isso. Com todo respeito a todo mundo que participou, e eu quero aqui saudar dois grandes companheiros que estão comigo nesse momento, que é o deputado Tadeu Venere, que participou comigo do pleito, que é o professor Hermes, da APP, que estão juntos nessa caminhada, porque eles estão conosco agora, porque a gente assimilou várias propostas que eles trouxeram, e também por eles conhecerem e participarem da direção comigo. Faz parte da corrente que engloba o Hermes, que foi o candidato dele no primeiro turno. E está contigo agora. Ele está discutindo aí várias coisas. Eu vejo ele que ele está deixando a vontade dos seus eleitores prevalecerem. Certo. A Gleice já declarou, inclusive o Portal de Ponta trouxe uma notícia hoje, que veio da assessoria da Gleice, ela reforçando, né, o pedido aos petistas que votem no Arilson, né? A Gleice é uma referência pra gente, né, João? A Gleice suportou, a Gleice liderou o impeachment no Senado, eu era chefe de gabinete dela nessa época da presidenta Dilma. A Gleice veio para a porta da Polícia Federal defender o presidente Lula. A Gleice foi oposição ao governo Bolsonaro como deputada. Coordenou a campanha do Lula para presidente vitoriosa. Então o pessoal tem um respeito muito grande e eu vivi grande parte desse momento com ela porque ela presidiu o partido nacionalmente e eu estadualmente. Então ela sabe dos desafios que eu tive também na coordenação da campanha do presidente Lula aqui no Paraná. E eu fico muito honrado com o apoio da Gleice. Olha, eu quero te agradecer primeiro não é pelo respeito, na amizade que eu tenho contigo, assim como também tenho amizade com o Zeca, enfim, mas de você ter dado um tempo da tua corrida neste momento para vir aqui no nosso estúdio, para conversar com a gente. É um sinal de respeito pela Rede T, claro. Que fala com todo o Estado e que tem esse reconhecimento através desta visita, desse cafezinho que você tomou conosco no meio de um pleito que está aí, né?
Tá Então, sim. muito obrigado, viu, Arilson? Eu quero agradecer a oportunidade, reafirmar meu compromisso com a democracia, com a construção partidária e com a postura política que os petistas querem que o PT tenha, de enfrentamento a essas forças políticas que eu coloquei aqui no Estado e honrar o compromisso nas nossas bandeiras históricas que o PT sempre levantou. A gente está vivo e resistente graças à militância forte que a gente tem no Estado do Paraná e por processos tão transparentes e democráticos como esse. Arilson, eu acho que uma eleição, ela nos dá também a oportunidade de rever, né? E dizer assim, para aí, onde eu tenho que melhorar, né? Eu gosto muito dessa ideia de que, por exemplo, se você ganhar a eleição agora, você vai estar melhor, né? Em algumas coisas que você pode ter pensado assim, pô, eu podia ter feito melhor isso. Agora eu tenho a oportunidade de fazer, né? Agora é potencializar os acertos e rever os erros que a gente teve. Claro que tem erro, porque toda gestão, independente de ser empresarial, partidária, pública, tem erro. E serve para que o erro? Para você não repetir ele. Então nós estamos com aprendizado e o PT do Paraná teve muito mais acerto do que eu, porque se fosse por conta da perseguição política e lá o judiciário, nós tínhamos sido extintos aqui no Paraná. E estamos tão forte que dobramos a bancada estadual e federal no estado. Graças a essa coalizão que deu na eleição e vai se dar agora no segundo turno aqui no estado do Paraná, nas eleições do PT. Muito bom. Arilson Chiorato, deputado estadual pelo PT, presidente estadual do PT, que está agora concorrendo na reeleição contra o candidato Zeca Dirceu. Eleição que acontece amanhã em todo o estado do Paraná, das que horas? Das 9 da manhã às 17 horas. Então você que é petista, que comunga deste partido, tá aí o convite do deputado Arilson. Documento com foto, se apresentar lá, vai ter a listinha de filiado e fazer a sua escolha. Muito bom. Show de bola. Obrigado, Arilson. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, senhores, a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Eu, João Barbeiro, me despeço. Rodrigão, meu irmão, de todo dia, né, de toda semana, que nos conduziu aqui na mesa. A todos vocês, o nosso carinho. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nós voltamos segunda-feira, na semana que vem, né? Segunda na Rádio Lagoa Dourada. Semana que vem, e eu te garanto, sem entregar a bandeira, tá? I'm not dog, não, aqui não. É brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Um abraço a todos e até mais.